Mas me diz, vocês viram muitas mudanças na igreja? Vocês viram a igreja crescer, a construção do templo? Fala um pouco dessas mudanças, das coisas significativas. Por exemplo, quando o templo foi anunciado, a expectativa, a visita ao templo, como é que foi essas coisas? O Templo de São Paulo, né, que foi o primeiro, pois nós estávamos fazendo missão lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O Jazão era o presidente da missão, e daí... Ah, vocês foram chamados para ser presidente e esposa É, de presidente de missão. Uau. o Jazão foi presidente de ramo, foi presidente de estaca, foi 2 vezes, não vou falar isso, eu não quero saber dessas coisas. E daí nós estávamos lá, nós entramos em 76. Em 78, quando o templo abriu, aí nós tivemos o convite, né, das autoridades para levar os missionários, fomos todos missionários, todos lá para a dedicação do Templo de São Paulo, em Brasília, né? Eu tirei uma foto hoje, mas esqueci meu celular em casa. Depois eu mando para a Jussara manda para vocês, da família Pradera. Então, lá também era um ramo pequeno. Nós construímos, nós todos, os membros, ajudamos os missionários a construírem a capela, a primeira capela lá. Isso foi em que ano? 1965, acho, né? Acho que é 66. 66, por aí. Aí abriu a capela e daí cresceu. As pessoas foram se batizando. Ela ficou um ramo bem bom. Que Nós legal. éramos muito unidos, os jovens eram muito unidos lá nessa época. Muito. Pois é, Muito. e o Jazão foi o primeiro presidente do ramo lá. Que bacana. Bom, então, em Brasília vocês viram um crescimento, depois, saindo de Brasília, é que vocês foram presidir a missão? Ou passaram em algum? Em 69, nós mudamos outra vez de Brasília para Curitiba. Daí viemos de volta para Curitiba, mas antes de vir de mudança, nós fomos até os Estados Unidos para selar a família inteira. Dia 25 de julho de 1969. Que maravilha! Vocês foram para o Lago Salgado para fazer o selamento da família. Quantos filhos você tinha nessa época? Templo de Logan. O Templo de Logan. Logan. Ok. Porque o de Salt Lake estava fechado para reforma ou para manutenção. Uau, incrível. O Templo de Logan, um templo pioneiro, hein? Que legal. Foi ótimo. E daí nós tínhamos 3 filhos e a quarta estava aqui. Estava grávida. Estava grávida da quarta. Daí nós fizemos o nosso selamento, foi o presidente Beck que nos acolheu, ficamos na casa dele. Eles que levaram a gente para conhecer tantos lugares lindos de lá, acompanharam a gente. Depois de lá, nós fomos para a casa do Dave. Que legal. Boa, nossa senhora, que família boa, maravilhosa. Deixa eu ver a Jussara. Jussara, você lembra dessa época? Você já era um pouco maiorzinha? Tipo, lembro. Quando eu lembro bem, quando nós mudamos para Brasília, eu tinha 9 anos, e quando nós saímos, eu tinha 15. Eu lembro muito. Quando você foi selada em família, você tinha uns 15 anos? 15 anos, aham. Ok. Eu lembro da primeira impressão entrando no Templo de Logan, lembro tudo, muito bem. Nossos filhos tinham assim, 15, o outro tinha 11, o outro tinha 9. Uau, incrível. Poucas famílias eram seladas naquela época, né? Porque não havia templo na América do Sul inteira. E o mais incrível é que meu marido foi selado à família dele no mesmo templo, na mesma época, e não nos conhecíamos. Opa, quem é o seu marido? É Elcio Gertner. Ah, sim. Você conhece? Conheço. Família famosa na liderança da igreja em Curitiba. Muito bem. Agora eu associei as coisas. Nós fizemos missão também em Brasília. Ele foi presidente de missão em Brasília. Sim, que legal. E olha, depois vocês voltaram para Brasília, foi uma diferença muito grande, hein? De um ramo pequeno para um lugar que teria um templo em breve, porque pouco depois que vocês serviram, foi anunciado a compra do terreno do templo e tudo mais. Isso, e para mim foi voltar para casa, porque eu amo Brasília.
Eu adorei servir lá, foi uma bênção mesmo. Foi muito bom. Excelente, perfeito. Sempre tem dificuldade, sempre tem desafios, mas hoje a gente tem um amparo à igreja no Brasil que não existia na sua época, né? A igreja está bem diferente, está bem mais forte hoje do que era, mas ainda assim tem desafios para os membros novos. O que vocês podem falar para as pessoas que estão entrando agora para a igreja, para ajudar elas a ficar firme e daqui a alguns anos contar um lindo testemunho como vocês estão fazendo? Olha, eu sempre falo a mesma coisa para todas as pessoas que eu conheço. Vocês não fazem ideia o que é ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É a coisa melhor que existe. Eu sempre digo também que a gente assina, quando se batiza, coisas minhas, né? A gente assina um seguro de vida. Porque para mim parece um seguro de vida. Ali você tem tudo. E se você estudar as Escrituras, se você procurar ler todos os dias alguma coisa da igreja, e se você for obediente aos convênios que você faz, às promessas que você faz ao Senhor, a tudo que Ele pede para nós, não tem como você não ser uma pessoa feliz. E daí você também entende que quando acontecem os problemas que acontecem com todas as pessoas, porque nós todos somos humanos, todos erramos, então a gente tem uma outra perspectiva de vida. Você também é muito jovem ainda, você não sabe o que uma pessoa de 86 anos já viveu e entende e sabe. Seguir o evangelho é a coisa mais certa na vida da gente. Muito bom, muito obrigado pelo seu testemunho, foi excelente. Mas, Jussara, quer acrescentar algo? Olha, para mim, o que a igreja mais proporciona é paz. Para mim é muito, eu não posso nem falar que eu me emociono, mas tudo isso que a gente está vivendo, a gente está tranquilo, porque a gente sabe que tem orientação do profeta, essa última recomendação dele de gratidão foi maravilhoso. Você olha agora o Facebook, a gente vê só coisas boas, né? No meu está aparecendo só coisa boa, só gente falando coisas boas. Então, é a paz de saber que você não está sozinho. Que nós temos orientação. A única coisa que a gente tem que fazer é seguir o que a gente aprende, cumprir os mandamentos e se preparar, né? Excelente, muito bom. Como é que vocês veem o futuro da igreja, especialmente no Brasil? Vocês que viram um crescimento tão grande da igreja nessas décadas, o que vocês enxergam daqui para frente, para o nosso país? Olha, eu acho que as coisas vão melhorar. Por exemplo, nós tivemos domingo a primeira reunião, depois de 8 meses, na capela. Eu não podia porque faço parte do grupo de risco, mas eu assisti a reunião online. E o bispo estava contando que tivemos mais batismos nessa época do que nos 6 meses anteriores à pandemia. E eu tenho uma amiga que é esposa de presidente de missão também, e ela disse que eles estão tendo mais sucesso agora do que antes. Diz que o primeiro mês foi mais difícil, mas depois que os missionários entenderam, eles estão tendo mais sucesso. Então, eu acho que as pessoas, os ruins estão indo para o lado ruim, mas tem muita gente boa querendo que as coisas melhorem, eu acho. Então, eu tenho uma ideia positiva. Excelente, perfeito. Só mais 2 questões rapidinho para a gente terminar. A primeira existem vários membros da igreja que eles são exemplos do modo como vive. Vocês são exemplos, mas tem membros que às vezes ficam mais ocultos, né? Não ficam tão nos destaques. Eles são os pequenos e simples que estão lá servindo cada dia. Vocês têm lembranças de alguns desses membros fiéis? Vocês citaram alguns no começo, alguns líderes, alguns membros que ajudaram a cuidar de seus filhos. Então, vocês lembram alguns desses membros que influenciaram vocês, embora talvez não tivessem um destaque muito grande?
Eu tenho muitos, nossa. Eu também tenho. Muitos. Aqui... Você quer que eu diga nomes? Alguns. Ou o que eles fizeram, talvez, nem não necessariamente. Talvez um dia que você estava precisando e uma professora visitante veio, ou alguém ajudou de alguma forma, e não é aquele membro que, né, foi um líder, autoridade geral, mas realmente teve uma participação importante para te ajudar. Olha, eu não lembro detalhes, assim, porque eu não sou muito de detalhes, mas tem uma família aqui em Curitiba que eu acho que eles são simplesmente maravilhosos. E a família Cordeiro, não sei se você conhece, conheceu? Não lembro. Ele é patriarca da nossa estaca, mas são todos assim muito fortes, não são de ficar na frente, mas Alardeando. cada atitude deles me ajuda a tentar ser melhor. A Neide Cordeiro é a minha amiga, que é a matriarca. A cunhada dela que faleceu agora, esse mês, pessoas maravilhosas, simples, mas que aonde eles estão transmitindo coisas boas. Vocês trouxeram a família Pradera para a igreja? Eles trouxeram. Uau! A Pradera foi companheira, uma das filhas, foi companheira da minha mãe na missão dela. A Thelminha? Eu não sei o nome dela. Deve ser O primeiro nome, eu sei que foi Cícer Pradera. Eu não sei realmente. Mas A mais velha, como era o nome a dela? Consuelo? A Consuelo. ela fez missão no Rio Grande do Sul. Acho que é a Thelma. A Consuelo, Deve ser. acho que foi a única que fez. Que legal. Conta então sobre... Quando nós mudamos para Brasília, Brasília tinha só 3 anos. Quando eu mudei, Brasília não tinha 3 anos ainda de existência, né? Aí nós fomos para um apartamento e tinha um apartamento de frente, assim, para o nosso, onde nós morávamos, e as nossas crianças brincavam embaixo. Tinha que brincar embaixo, porque não tinha nada desses negócios ruins que tem agora. Não tinha parquinho. Não tinha parquinho, não tinha nada. Aí eles brincavam ali com essas crianças, e eu daí fiquei observando. E vi que essas crianças eram de uma família que morava assim, da minha casa eu enxergava a casa deles e eu os via ali também. Aí um dia eu resolvi perguntar se eles gostariam de ter a visita das missionárias e falei sobre a igreja. A mãe aceitou na hora, mas era tudo lá em casa. Então eles vinham lá em casa, as missionárias vinham lá e a mãe com filhas pequenininhas, né? Assistiam aquilo lá tudo. O pai nunca veio. Aí, um dia, quando eles já estavam... Essa mãe, a Terezinha Pradera, ela já estava aceitando tudo, mas o marido ainda não. Então, as missionárias resolveram ir lá. E falaram, deram a primeira palestra para ele, tudo direitinho. Quando eu pensei que iam se batizar, que estavam prontinhos para o batismo, eles mudaram dali e não batizaram. Um ano depois, Elder Granger, um missionário muito bom que também apareceu lá em Brasília, desses assim, bem firmes, sabe? Bateu lá na casa deles, eles foram morar longe da nossa. Nós morávamos na 405 e eles foram para 409, acho, lá longe. Hã? Eu lembro. Lembra, né? Daí eles bateram lá e o senhor daí aceitou, porque não sei o que ele alegou, o missionário falou para eles, aí eles aceitaram. Receberam todas as palestras e daí nos chamaram para ir lá, para mostrar a família, que a gente tinha já falado da igreja e feito tudo, e daí foi uma festa. Aí eles se batizaram e foram tendo mais filhos. Tiveram 15 filhos, mas só 14 vivos, e todos se batizaram na igreja na época certa, né? Quando as crianças foram tendo 8 anos de idade, foram indo. E eles foram maravilhosos na igreja, maravilhosos. Ele substituiu o Jason quando nós mudamos de lá, depois foi presidente de estaca, o irmão Bahia, Pradera, só que ele agora já faleceu também, ela também faleceu. Então, tem os filhos que continuam, né? Não, eles são pioneiros importantes lá em Brasília.
Todo Então, mundo sabe sobre ele. todo mundo Muito bom. sabe. E outra Que família legal. que nós conseguimos aqui também foi a família Sentone. Você já ouviu falar? Já ouviu falar, Deio? Acho que Não. não. Família Sentone. Essa também era minha dentista. E eu dei o livro de Mormon para ela. Você quer saber como ela se batizou? Dei o livro de Mormon para ela colocou numa prateleira, isso ela me contou depois. Levou 2 anos e não ter nada. Daí nós convidamos para o casamento da nossa caçula. E eles vieram no casamento e tudo, foi tudo bom, porque continuava amiga, era nossa dentista. Aí um dia eles foram para a praia aqui em Pontal do Sul, aqui em Curitiba, e foram na missa, porque eram muito católicos. Foram na missa e, infelizmente, o padre começou a falar lá do púlpito mal dos mormons. Mas falou. Daí ela disse assim, como eu conheço 2 famílias, a minha irmã, que também nós trouxemos para a igreja, minha irmã, sobrinhas, tudo. Aí ela falou, mas eu conheço essas 2 famílias, não são nada do que ele está falando lá, nada. E daí ela se interessou, falou comigo, daí nós os convidamos para a nossa casa, eles receberam todas as palestras lá em casa, tinham 2 meninos, para encurtar a conversa, se batizaram, os meninos fizeram missão, casaram no tempo e já são pais, cada um de 2 filhos, outro de 3. Então, essa família continua firmíssima aqui em Curitiba. Família do irmão Ele é Santana. patriarca agora. Agora ele é patriarca. Uau, olha, olha, a árvore boa produz bons frutos, hein? Que maravilha. Bom, vocês gostariam de compartilhar o testemunho de vocês? A gente pode começar com a irmã Jussara. Vocês me pegaram de surpresa hoje, né? Também, não sabia que tinha. Olha, eu tenho um testemunho muito forte da igreja. Eu tenho um testemunho, eu sei que nós temos um profeta, que Joseph Smith restaurou a igreja, que o presidente Nelson é o nosso profeta atual. Eu tenho um testemunho enorme da influência do Espírito Santo na nossa vida. Durante a missão, nossa missão toda, foi o que eu disse para os missionários, né? Que nós temos que seguir a influência do Espírito, que a vida fica muito mais tranquila. Os problemas a gente não vai evitar, mas vai poder enfrentá-los com mais facilidade, né? Então, eu sei que o Evangelho na minha vida é a minha maior bênção, porque todo o resto veio desse conhecimento que os meus pais aprenderam e transmitiram para nós, né? Então, tudo acho que foi facilitado por causa disso. Então, é isso que eu gostaria de deixar em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou terrível para falar sobre isso, porque o meu testemunho é a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida, porque eu não duvido de nada, nunca duvidei de nada, eu não questiono nada, tudo que vem do profeta, como dizem agora, né, que todos nós somos humanos e que eles também podem errar, podem às vezes dizer alguma coisa que não seja muito certa, mas o que vem do Senhor, eles falam certo. Então é isso que me anima. E se eu não tivesse esse testemunho, eu não sei como seria a minha vida. Quando eu penso agora e vejo outras famílias que não têm a igreja verdadeira em suas vidas, eu fico pensando, nossa, como o Senhor foi bom comigo, como Ele foi bom conosco. E eu vejo as famílias dos meus filhos, as famílias dos meus netos, é tudo tão maravilhoso saber como eles estão educando essas criancinhas. A gente fica tão tranquila, porque pensa, todos vão saber enfrentar os seus problemas depois. E eu sei que José Smith foi um profeta do Senhor. Eu conheço os profetas pessoalmente desde o presidente King, desde o presidente David L. McKay, foi o primeiro que nós conhecemos. Infelizmente, 6 meses depois ele faleceu, mas conheci todos os outros e acho são pessoas maravilhosas, dedicadas. Às vezes eu tenho até pena dos coitados, como se sacrificam a vida inteira, né, para fazer o bem para o povo. Nem sei o que mais que eu posso dizer.
Agradeço ao Senhor todos os nossos chamados. Foi maravilhoso cuidar dos nossos missionários. Eu amo esses rapazes, nossa, como se fossem meus filhos. E depois também eu acho que o Senhor foi tão bom, mas tão bom conosco, que coroou a nossa vida na igreja com o chamado de presidir o templo aqui em Curitiba, né? Esse foi o chamado, nossa, os 2 melhores da minha vida. Sister Souza, lá nos missionários, e diretora do templo. Não tem coisa mais linda do que essas. Então, eu agradeço muito ao Senhor por todas essas inúmeras bênçãos que sempre recebi na minha vida, na nossa vida, né? Como família. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. E por ter amigos também, como nós temos na igreja, né? Irmã Linda Mir. Isso. Irmã Jussara, eu fui muito edificado por ouvir o testemunho de vocês. Eu sei que aqueles que estão nos assistindo e que vão nos assistir vão ser edificados também. Muito obrigado pela fidelidade de vocês, por tantos anos de serviço. Você disse que sempre acreditou, mas é porque você escolheu acreditar, porque certamente teve momentos de oposição, de dificuldade, de temor, e você e a Jussara ficaram firmes e hoje tem uma família linda, estão colhendo as bênçãos disso e estão sendo um exemplo para muitas pessoas. E não Muito estamos obrigado. com problemas, cheios Com Mas certeza. eu nunca duvidei que o Senhor está escutando tudo, está dirigindo tudo, Ele sabe tudo. E eu tenho uma coisa assim, sabe? As minhas orações, a maioria delas são respondidas. Você não faz ideia o que é a minha vida. É porque você é uma mulher de fé, então a oração do Isso eu justo sou. pode muito em Mulher seus de fé. efeitos. Muita fé, muita fé. A gente brinca, isso não vai pôr, né? A gente sempre brinca, ela vai vir visitar a gente, porque a gente não vai estar no mesmo lugar, com certeza. Claro que não, filha, claro que não, imagine. A gente sempre fala aqui em casa, ó, você venha visitar, porque lá no outro mundo a gente não vai estar no mesmo lugar. Não ponha isso aí, não põe. Não, ele não vai pôr. Porque eu não sou assim, não sou, mas na minha fé... Louco. Ai, Já, vocês têm que botar como é que chama? Protetor de tela lá, ó, aquelas telas para deixar a pessoa bem magrinha. Um filtro. Um filtro. Não, vocês estão excelentes. Depois vocês vão ver o vídeo, como vocês falaram bem, tão bonitas e foram inspiradas.